Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está vendo esse singelo programa depois de muito tempo, depois de quase 2 anos de espera, de oração, de muito suor, lágrimas e também de alegrias. Estamos aqui hoje, graças ao bom Deus, estreando nosso primeiro episódio. E o porquê desse podcast, o porquê desse programa? Porque eu vou explicar para vocês agora. Esse podcast é simplesmente para a gente falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre Maria, sobre uma parte de coisa, sobre a igreja em si. Não só sobre a igreja católica, mas como um todo, a igreja como um corpo. E eu vou trazer muitos convidados aqui, convidados influencers, convidados cantores, compositores, tudo que vocês imaginarem vai estar aqui, né, nessa mesa junto comigo. E em falar em convidado, eu queria pedir a bênção, sua bênção. Por que eu estou pedindo a bênção para ele? Porque esse convidado lindo, maravilhoso aqui, é meu padrinho de cerimoniário. Se vocês não souberem o que é só pesquisar que vocês vão saber o que é. Então, eu queria dar as boas-vindas, é uma honra, um privilégio estar com você aqui hoje, falando sobre vocação. Um cara que vai ser praticamente um futuro padre, um padre necessário para essa, né, para essa Mogi, para São Paulo, para esse Brasil, para essa nação. Né? Eu posso estar sendo até exagerado, posso estar sendo até exagerado aqui, mas eu queria te cumprimentar mais uma vez, uma honra mesmo estar com você aqui, tá? E se apresenta para o povo aí, para o povo te conhecer. Vai que alguns já conhecem, mas outros não conhecem. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, um pouco da sua família, do seu âmbito aqui até hoje, nessa caminhada que você está trajetando. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Gui, né? Como ele falou, eu conheço o Gui já desde antes, né? Desde pequeno a gente foi crescendo na igreja, no Encontro de Coroinhas, se formando junto, e aí fui ajudando ele nessa parte da cerimoniário, né? E aí cada um foi no seu caminho, né? Eu fui para minha vocação, o Gui ainda está na vocação ali da igreja, então a gente está se encontrando. E é uma alegria estar aqui, né, convidado. Eu fiquei meio assim, nervoso, vou ser sincero, porque eu pode não parecer, mas eu sou tímido, para questão de câmbio, de conversar. Mas assim, é um desafio, as novas realidades, que é a atualidade, que o mundo, que a igreja também está inserindo, e é bom para a gente alcançar muitos jovens, muitas pessoas. E também é uma forma de evangelizar agora que a igreja está conseguindo encaixar, e é muito bom, né? Parabéns pela iniciativa, parabéns por este programa e por tudo isso, né? Bom, o Júnior, eu lá pequenininho nasci aqui em César de Souza, né? Mogi das Cruzes. Tive assim minha infância ali com a minha mãe, com meus irmãos. Na minha casa ali perto da São... É engraçado que eu moro perto de São Benedito, mas participo na São Pedro, né? Tem essa... O povo fala assim, mas você pertence a uma igreja, é a São Benedito, mas meu coração desde pequeno foi na São Pedro, e é ali que eu criei toda a minha caminhada vocacional, né? E ali cresci com minha mãe, né, com meus irmãos. Era uma criança que nunca fui de igreja assim de pequeno. Minha mãe não ia muito na missa, e às vezes outra, né, coisa de mãe, vai batizado em 7º dia, essas coisas de católico meia boca, assim, né, que vai às vezes, né, e era a minha vida, né, a vida da minha mãe. Tanto que a gente teve uma época que a gente foi até para uma igreja evangélica. Eu lembro disso, que uma amiga da minha mãe chamou a gente para uma igreja evangélica, para minha mãe conhecer. A minha mãe foi, e eu fiquei naquela salinha daquelas crianças que ficam lá comendo, porque eles ficam lá, né, enquanto tá tendo culto, as crianças ficam lá. E aí tacaram tanto bolinho de chuva com chá, que eu peguei um ranço que eu nunca mais... Nossa, eu fiquei um bom tempo sem comer bolinho de chuva e chá, porque era o culto inteiro eles me dando bolinho de chuva e chá, bolinho de chuva e chá. Eu falei, Deus me livre. E aquela gritaria, né? Nada contra as igrejas, mas assim, eu particularmente não me identifiquei ali, minha mãe também não identificou, e aí foi a única vez que a gente foi. E depois, assim, a gente não cresceu nessa vida de igreja, nessa vida de oração, né? Era assim, tinha as rezas, mas assim, eram coisas bem esporádicas, né? E aí depois, até que a minha irmã, na verdade, começou a participar da infância missionária. Tinha as férias da infância missionária, que era realizada na escola no Rubens, ali em César de Souza. Então, minha irmã começou, por causa de uma amiga, a participar, e aí me convidou para ir. Aí eu fui,
E ali ainda quem organizava, não sei, era a tia Adriana e a tia Ninha, né? Que formou a gente, né? Elas que organizaram, sim, elas acho que evangelizaram muitos jovens ali de Mogi, né? E aí, elas que organizaram isso, e a gente tinha outras pessoas que ajudavam, mas eu lembro que eu conheci elas ali neste evento, né? E ali eu comecei a gostar, comecei a participar, daí elas já convidaram, então vem participar dos encontros da infância missionária, que é aos sábados, né? E aí eu comecei a ir, minha irmã também ia, e a gente foi participando. Depois disso, eu lembro que o Juliano, que hoje é padre, ele é seminarista, ele estava fazendo formação de coroinha. Aí ele, você não quer ser coroinha? E eu nem sabia o que era isso. E eu, mãe, deixa eu ser. Minha mãe, não vai ser nada não. Aí eu falei, não, mãe, eu quero ser. Ele levou lá na casa para o Kel mostrar a roupa de coroinha. Ele falou, você vai usar uma roupa 10, você vai ser assim, nossa, aquilo ali, meu olho brilhou. Eu acho que eu fui mais chamado para ser coroinha pela roupa do que pela função, porque eu nem sabia, mas a roupa eu achei linda. Eu falei, mãe, eu quero usar aquilo, não sei o quê. Aí minha mãe deixou eu fazer a preparação, fiz toda a preparação, né? De coroinha, depois cerimoniário, e aí sempre envolvido na igreja. Então, dali, desde aquele dia em que eu comecei a participar daquelas férias da infância missionária, dali eu fui participando de tudo que tinha na igreja. Então, eu entrei em tudo que tinha na igreja, eu participava, passava sábado, domingo, o dia inteiro na igreja. Eu só ia para casa almoçar e jantar, e às vezes, olha lá, nem isso às vezes eu fazia, só ia para dormir mesmo. Minha mãe às vezes ficava brava, porque eu ainda era criança assim, né? Não era tão criança, mas também não era um jovenzinho, então, mas ficava dentro da igreja, ela não estava acostumada com isso, né? Eu só ficava em casa antes. E assim, nesse processo eu fui entrando, me envolvendo muito na igreja, tanto que aí depois eu fui descobrindo a vocação, né? Por estar acompanhando, na época era o Padre Leandro, que era o nosso pároco, então eu acompanhava ele nas missas, na visita ao enfermo e tal, onde que ele ia, eu ia com ele. E aquilo ali, um dia, uma certa vez que a gente estava numa família, ele foi visitar um domingo à tarde, a gente veio das missas, almoçou, e foi visitar uma família que estava enferma. E ali eu falei, olha, é isso que eu quero para minha vida, né? Nossa, ali me despertou a vocação. Eu falei, nossa, eu quero ser igual ele, né? E ali fui alimentando aquilo. Falei, olha, eu quero ser padre, quero ser igual ele e tal. E fui alimentando, comecei a fazer os encontros vocacionais, porque ele até então era o reitor do seminário, então ele incentivava muito essa questão da vocação. Quero ser seminário e tal, mas ele ainda era criança, então tipo, ainda tinha 12, 13 anos, não tinha nem idade para entrar no seminário. Fui fazer os encontros vocacionais, fui despertando ainda mais a vocação, assim, mas até um certo ponto que eu falei, eu estava acho que com 15 anos, minha mãe falou, agora você vai começar a trabalhar. E eu não queria, porque eu falei, se eu começar a trabalhar, eu vou ter que desistir de ser padre, então não vou poder ser padre. Eu falei, não, mas não quero. Eu briguei com ela, eu falei, não vou trabalhar. Não, ela falou, você vai trabalhar sim. Eu falei, não vou. Ela falou, você vai. Aí comecei a trabalhar, com 15 anos, comecei a trabalhar. Até então eu falei, eu ainda não estou na idade também de entrar para o seminário, eu vou fazer uma faculdade. Aí comecei a fazer engenharia de produção, pelo trabalho também, assim. E ali, até a vocação sumiu. Falei, acho que não quero mais ser padre, não. Eu desisti, acho que não é essa a minha vida, não, né? E aí eu comecei a trabalhar, e aí comecei a ter outros amigos, né? Porque antes até então eu tinha só amigos da igreja, né? Depois comecei a ter amigos do trabalho, amigos da faculdade, e assim, né? O leque de amizade foi abrindo. E assim, também conheci novas oportunidades, novas experiências, e eu assim, até saí de tudo, falei... Tanto que daí, de um menino que ia sempre para a igreja, depois me tornei um menino que quase nem ia para a igreja. Eu ia às vezes no domingo, quando me dava vontade, ou quando eu não estava nem de ressaca, né? Porque olha, eu saía, nossa, eu fazia de tudo. Era aquela vida assim, sabe? De jovem que nunca saiu, depois quando sai quer fazer tudo, né? Era eu. Então, eu aproveitei, né? Fazia de tudo. E ali não sentia mais a vocação, não falar que não sentia, eu sentia um pouco a vocação, mas sabe quando você tenta abafar, falava, não, acho que não é nada disso não, essa vida tá muito legal, acho que eu vou casar, ter filhos e tal. É só um fogo de palha, né? Acho que é só um fogo de palha, mas também não pensava em casar e nem ter filho, eu falava, vixe Maria, o que eu quero ser, né? E eu ficava lá assim, tava vivendo a vida, até que um dia eu já tava, acho que eu já com uns 20 anos, 19, 20 anos, aí eu comecei, a minha frequência na igreja diminuiu muito, né, então às vezes eu ia no domingo, uma missa ou outra, não participava mais nada, não queria mais ser coroinha, não queria mais ser nada, né,
E aí eu tava assistindo uma missa, porque era um dia que eu não queria ir na missa, mas eu tava assistindo a missa na TV, né? Sabe aquela vez que me dá vontade de assistir? Vou assistir uma missa. Eu tava lá, parei na Canção Nova, eu tava tendo missa e comecei a assistir. E aí o padre pregando lá uma coisa, e ele falou alguma coisa na homilia que, nossa, me tacou no peito na hora, assim. Que eu falei, olha, quero ser padre de novo. E do nada, assim, eu falei, nossa, quero ser padre de novo. Aí eu falei, nossa, mas que doideira, né? Até uns dias atrás eu nem pensava e agora eu quero de novo ser padre. Mas aquilo vem tão forte. E aí eu peguei, eu lembro que na hora eu mandei mensagem pro padre Leandro. Falei, padre, eu quero conversar com o senhor. Aí eu fui na missa à noite, isso era uma missa à tarde, então à noite eu fui na missa. E aí eu conversei com ele, eu falei, não, padre, eu quero entrar pro seminário, eu quero voltar a fazer encontros. E aí ele falou, então vamos voltar ao acompanhamento e tal. E aí só que eu fiquei meio assim ainda, porque eu ainda tava nessa transição de igreja, vida diferente, vida do mundo, assim, né, vamos dizer assim, e sei lá, tava nessa meia bagunça. E eu fui conhecendo algumas pessoas, fui voltando aos poucos pra igreja, né, até daí voltei a ser cerimoniário, voltei a fazer algumas coisas na igreja pra voltar de novo a ter aquela participação na igreja pra ver mesmo o que era, né. E eu fui participando, aí fui conhecendo outras pessoas também, aí conheci o seu Ayrton, o seu Sérgio, o Inês, comecei a participar do grupo de oração, porque eu comecei a participar também desse movimento da RCC, né, dos movimentos. E ali, tô conversando, aí falar, por que você não faz vocacional na Canção Nova? Tenta descobrir a Canção Nova. Aí eu falei, sei lá, né, não sei, né, e porque assim, minha vida eu pensava em ser padre diocesano, né. Aí eu falei, vamos ver, né. Até porque quando eu vi aquela missa foi na Canção Nova, falei, vamos ver, né. Aí comecei a fazer os processos da Canção Nova, né, que é um processo bem, um pouco rígido, assim, né, tem toda uma experiência antes, né, só chegar e ir, entrar, né, tem todo um processo antes, eu comecei a fazer os processos, eu falei, acho que é isso que eu quero, tal, participei de 3 encontros da Canção Nova. No terceiro, o padre Paulinho estava lá pregando, aí ele falando de vocação, ele falou, olha, a vocação da Canção Nova tem que dar uma alegria no seu coração. Se você não sente essa alegria no seu coração, você não faz parte, você não acha que não se encaixa na Canção Nova. E eu falei assim, vixe, eu não tô sentindo nada de Canção Nova. Quando eu ouvo Canção Nova, eu não sinto nada, eu nem sei se é isso que eu quero. Aí eu falei, olha, e lá a gente tem uns acompanhadores, né, vocacionais. Aí eu conversei com o meu companheiro e falei, olha, o padre Paulinho falou isso, eu não tô sentindo nada, né, eu acho que não é essa a minha vocação de ser Canção Nova, né. Ele falou, se não é, vai procurar vai procurar em outro lugar, então, o que é a sua vocação, não adianta você ficar se escondendo aqui, né. E aí eu desisti, aí eu falei, não, acho que então na Canção Nova não é. Aí eu entrei em contato com um padre aqui, que era assessor da diocese, dos encontros vocacionais, e falei, olha, padre, quero voltar a fazer os encontros vocacionais na diocese. Aí foi quando eu voltei, isso em 2014, fiz todo o processo em 2014, um ano lá de encontro vocacional, e em 2015 eu ingressei no seminário, né, na filosofia, aí fui propedêutico, filosofia, e agora teologia, graças a Deus, já acabando, né, teologia. Esse é um pouco da minha caminhada, né? É muito legal saber disso, por quê? Porque eu não expliquei pra vocês o porquê do nome Fala Comigo, que tá bem aqui, né? A gente não tem muito recurso até então, mas... O quê? Pode falar. Uma pergunta. Você se lembra da frase que foi feita, que você escutou na Canção Nova, que tocou o seu coração? Calma aí, antes de você responder essa pergunta, quem tá atrás aqui, da onde vocês estão vendo, é o Wellington. Ele é o cameraman e aparece aqui, só dá um oizinho só. É assim, é espontâneo aqui. Mas antes da gente continuar, antes do Juninho responder essa pergunta, o porquê desse nome Fala Comigo. Porque o Juninho pode falar bem mais do que eu, porque quando a gente pede alguma coisa para Deus, independente do que seja, a gente pede um retorno. O que a gente pede para Deus? Para Ele falar com a gente. Então, automaticamente, né, Deus esperou isso no meu coração, né, e esse nome, graças a Deus, né, Ele me inspirou também em fazer a logo, assim, desse tipo, né, nada muito cristão, muito até então mundano, porque é só um microfone, não tem nada de cruz, nada de nada, porque até então é um negócio verdadeiro, genuíno. Que já lembra uma cruz. Então, para vocês verem o futuro sacerdote identificando uma cruz. Eu, como leigo, né, como um futuro vocacionado ao matrimônio, né? Enfim, esse é o significado desse nome.
Mas, né, voltando à pergunta do nosso cameraman, que está atrás das câmeras, logo o cameraman, qual frase tocou mais o seu coração pra você voltar, tipo, meu Deus do céu, nossa, agora eu quero seguir firme mesmo. Na verdade, ele tava fazendo uma pregação, e aí eu lembro que eu não lembro ao certo, mas eu lembro que ele só falou uma coisa assim, que tem jovens que estão assistindo, que estão lá, e que querem, e precisa responder ao chamado de Deus, e querem ser padres, e precisa consagrar a sua vida, uma coisa assim, tipo, eu não lembro ao certo. E aí eu peguei e eu falei, ixi, acho que é eu. Eu falei, será que é eu? Porque eu tinha essa vontade, né? Então eu falei, eu acho que é eu. Aí naquilo ali eu catei, eu falei, olha, é eu. Aí foi que eu fui procurar o padre, eu falei, não, eu preciso agora ver se é isso mesmo, porque aquilo ali me tocou muito. E era uma missa, nossa, aí aquela missa me tocou todo, né? Porque, tipo assim, eu tava um pouco afastado, e aí voltando e ouvindo isso, né? Eu lembro até hoje, um dia eu tava... Porque eu era, antes, quem me conhece, vocês sabem, eu era muito baladeiro. Eu ia pra aquele Vaca Louca que tinha, sabe? Antigo Vaca Louca, eu ia muito. Ia ser sábado, eu ia lá direto. Tanto que um dia eu tava lá, na balada, dançando, né? E eu nem pensava ser padre mais, né? Tava lá dançando, tal. Aí uma menina pegou, parou, me olhou assim, ela falou... Você tem cara de padre? Aí eu olhei pra ela e falei, você tá louca, menina? É a pior frase. E eu, tipo, na época eu nem pensava isso. Eu pensava, não, agora tem que pegar as menininhas, tem que, né, ser o garanhão, né? Aí ela me solta essa frase e falei assim, você tá louca, menina? Só que eu fiquei com aquilo todo, durante toda a balada eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, olha, uma menina que nem me conhece, que eu nem sei quem é, ela só parou, me olhou e falou que eu quero ser, que eu vou ser padre, uma coisa assim. Eu falei, que doideira. Mas também depois eu abafei isso daí, falei, isso é bobeira, coisa da minha cabeça, né? Aí, só que aí depois, mais pra frente, que eu assisti essa missa aí, que o padre falou isso, que foi desenvolvendo, desencadeando de novo a vocação, né? Porque, como eu falei, nunca foi apagado, na verdade, eu que tava abafando, né? Porque, sei lá, né, a gente vai se perdendo um pouco, às vezes, na nossa vida, assim, né? Legal. E assim, como você identificou que era realmente o sacerdócio? Porque até então a vocação tem um infinito possibilidade, tipo o matrimônio, que é o meu caso, o celibatário, tem a vida consagrada, e tem tantas outras coisas. Como você viu que era aquilo mesmo, tipo, o padre falou aquilo, veio no meu coração, eu quero seguir, mas e se eu for pro matrimônio? Será que vai dar certo? Se eu for pro celibatário, será que vai dar certo? Como você, tipo, teve a certeza concreta que era o sacerdócio? Os encontros vocacionais, eles ajudam bastante, né? Eles, é engraçado, as pessoas pensam que os encontros vocacionais é só para ser padre. Não, é para você descobrir a sua vocação, né? Então ele ajuda, é lógico, vai tender um pouquinho para a questão de ser padre, mas ele abre a questão para todas as vocações, né? E ali, na verdade, eu descobri, eu fui chamado, quando eu senti o chamado, é porque eu vi o padre Leandro ali, na época, fazendo aquela visita aos enfermos, né? A uma certa enferma ali, que aquilo ali me tomou o coração. Eu falei, é isso, né? Eu quero eu sei que a gente sabe que todo mundo deve ajudar os outros, deve ser cristão, né? Mas a minha forma de levar a Deus para as pessoas não é de uma forma assim como um leigo, como um pai de família ou qualquer outra vocação. Era levar Deus de uma certa forma na vocação de um padre, né? Eu acho que eu só conseguiria dessa forma, da forma que eu sinto chamado, levar Deus para essas pessoas. Então foi por isso que a minha vocação sempre foi trilhando mesmo para o sacerdócio, né? E sem contar que todas as outras coisas do sacerdócio que te encanta, né? Assim como tem gente que se encanta por ter um filho, uma família, né? Eu me encanto mais em questão do sacerdócio, né? Legal. E assim, teve muitas coisas que te encantaram e te encantam até hoje, mas teve alguma coisa que, tipo, falou assim, deu, tipo, sabe, deu aquela vontade, aquele anseio de desistir, tipo, não é isso daí, sabe? Tipo, teve algum momento que você não gostou tanto com o padre Leandro, com outra pessoa? Teve algum momento assim que, tipo, falei, não, eu vou desistir e não quero mais saber, essa é a minha decisão final, sem voltar atrás, sem olhar para trás. Já teve vontade? Ah, sim. Porque durante todos esses 8 anos que nós estamos no seminário, a gente
passa por crises, que a gente chama, crise vocacional, né? Então você fica nessa tendência, vou sair, não vou, vou continuar, não vou, você nunca tá certo, né? Nunca é certo que você vai, até, vamos dizer assim, até semestre passado eu ainda tinha essa vocação, será que eu quero ser padre, será que eu não quero? Porque agora eu já tô chegando perto da reta final, né? Então agora eu não tenho mais que ter dúvida, né? Ou é ou não é. É lógico, a gente sabe que depois o padre pode desistir, se ele enxerga que não é a vocação dele mais, mas é estranho, né? Você passou 8 anos e depois de padre você decide que você não quer mais. Então é um pouco estranho, né? Mas assim, durante todo esse tempo eu passei muito tempo de crise. Teve uma época na filosofia. O primeiro período é a filosofia, né? Que é os 3 anos de filosofia que você fala. Que foi, eu estava no 3º ano de filosofia, eu falei, olha, eu acho que a minha vocação não é isso, não. Eu acho que isso é da minha cabeça. Não quero, acho que quero voltar a ter uma experiência que eu tinha antes. Vou desistir tudo e conversei com o pai, conversei com o reitor na época, falei, olha, eu acho que vou pedir para sair, sei lá, não é isso minha vocação, não sei o quê. E ele foi me ajudando, o diretor espiritual também foi me ajudando a entrar, né? Falou, a começar a clarear um pouco isso, né? Porque às vezes, nesse momento a gente tem que entender que às vezes o que é crise, o que é realmente vocação, o que é realmente às vezes até o inimigo tentando, né? Tudo isso a gente precisava clarear no meio de todo desse turbilhão, né? Então, assim, eles foram me ajudando a entender que não, era a minha vocação, eu tinha que continuar, que eu estava passando por uma crise no momento, às vezes, sei lá. Porque eu também tenho muito essa coisa, eu não gosto de uma vida também muito assim, monótona. Depois escreve embaixo, depois a palavra certa. Essa é a palavra. Eu não gosto de uma vidinha muito assim, né? Todo dia fazer isso, né? Uma vida regrada. Isso às vezes. Hoje eu tô acostumado, até gosto, mas assim, eu não gostava, até nesse período eu não gostava, porque eu tava na filosofia. Eu gostava, que a gente é um pouco mais jovem, então você gosta dessa vida um pouco mais bagunçada, né? E então, por exemplo, eu ficava imaginando, né? Nossa, mas ser padre. Todo dia tem que celebrar missa, todo dia tem que celebrar missa, todo dia tem que fazer isso. E toda segunda é sua folga. Não, mesmo assim, só segunda é minha folga, todo dia eu tenho que celebrar missa, rezar, visitar isso, fazer aquilo, confessar. Nossa, minha vida toda vai ser só isso, pro resto da minha vida. Aí eu pensei, falei, eu acho que não quero isso não. Eu falei, que vida chata, né? A vida toda eu vou fazer isso, né? Mas depois eu pensei, né? Mas se eu for um pai de família, minha vida toda vai ser trabalhando pro filho e tudo mais. Aí eu fui tentando me entender e aí fui ver que falei, não, acho que é realmente minha vocação. É lógico que a vida de padre vai ser essa, mas assim, tem aquelas alegrias que a vocação te traz, assim como uma família, assim como qualquer outra vocação, né? Então, isso que daí me motivou a continuar e falar, não, eu acho que estou no caminho certo. E depois que a gente entra na teologia, que a gente começa a receber os ministérios, né? Para a preparação da ordenação, que foi confirmando ainda mais. Eu falei, não, essa é a minha vocação, eu acho que eu não penso em desistir mais. E por falar em ordenação, 2 perguntas em uma. Quando que é a sua ordenação mesmo? Um dia para o povo também, né? Isso. Depois vocês põem o cartazinho, vou mandar o cartazinho, vocês põem também o cartazinho final. Vai estar nos comentários, na descrição também, tá? Isso, é dia 3 de dezembro, às 9 horas, na Catedral de Santana. Né? Eu e mais 3 irmãos seremos ordenados diáconos agora, dia 3 de dezembro, às 9 horas, na Catedral de Santana. E ano que vem, previsão mais ou menos junho, julho, a presbiteral, né? Padre já, então ano que vem, que é o período de 6 meses de diaconato. E por falar em ordenação, vamos falar sobre com quem você está convivendo agora, porque você falou dos períodos, né? E um dos últimos períodos é conviver com o bispo, né? E você convive com o nosso bispo diocesano, Dom Pedro Luiz. E como é conviver com ele, assim, como que é o dia a dia, como que é ele, assim, ensinando, tanto na igreja, você servindo, quanto fora da igreja, como que é esse convívio com o nosso querido amado bispo? Inclusive, eu quero você aqui, viu? Quero você aqui. Brincadeira, não. Brincadeira. Senhor Dom Pedro Luiz Seguido, eu quero o senhor aqui pra gente ficar falando, tá? Se tiver agenda, a vivência com ele porque esse último ano, a gente, do quartanista trabalha com ele, né? Então, se torna ele secretário dele, né? Secretário cerimoniário. Na verdade, faz tudo, né? Porque tem que estar fazendo tudo com ele ali, né?
E a vivência, assim, é muito tranquila, né? É lógico, é o bispo, né? Então, assim, ele tem ali ele tem os trabalhos dele, né? A rotina quase não muda do seminário, né? Então, acorda cedo, reza as laudes, toma um café, e eu vou para faculdade, aí ele vai fazer os atendimentos dele, né? Porque daí ele tem as audiências, tem lá a parte burocrática para organizar a diocese, né? Então, e tem as missas, né? A convivência com ele assim, é uma convivência muito tranquila, né? Então, assim, o Dom Pedro, todo mundo conhece o nosso bispo, sabe que ele gosta da ecologia, gosta de jardim, né? Quem já foi lá na Cúria vê que tem um jardim. Quando ele chegou lá não tinha nada daquilo, aquilo ali era pelado, não tinha nada, só o prédio, só cimento concreto. E ele começou a plantar, e então ele gosta, né? Então, assim, o trabalho com ele, assim, se a gente não está celebrando missa, né? Quando a gente não tem missa fora, e encerra o expediente ali da cura, a gente vai pro jardim, né? E aí vai eu e ele, aí a gente trabalha, né? Então, pau da árvore, rastela, corta grama, cuida das flores, limpa o jardim, e isso aí faz, né? E essa meio que é a rotina ali com ele, né? Então, porque ele gosta muito do jardim, né? Então, planta aqui, planta ali, aí ele ganha a muda dali, vai ali, planta, e ele mesmo põe na mão na massa, né? A gente acha que o bispo nada só fica mandando, não, ele quando encerra o expediente dele, ele vai, põe a roupinha de jardim, eu ponho a roupinha de jardim, a gente vai pro jardim, e ele vai lá, pega a enxada e tal, então assim, e sem contar que o ensinamento com ele que você tira da vida, né? Porque senta num café da manhã, num almoço, numa janta, ele conversa, ele mostra um pouco, né, da experiência de vida, né? Ele é 20 anos como bispo, né? Então, 47 anos como padre, então assim, ele tem uma boa experiência para dar. Então, por exemplo, às vezes acontece as coisas, às vezes ele vai, corrige, sempre, né, se está errado, ele corrige, tem esse lado, ele corrige para consertar, ensina, olha, não vai para esse caminho, não faz isso, porque também como ele é como um pai também, né? Se a gente erra, ele corrige, se a gente acerta, ele elogia, se a gente fica feliz, ele fica feliz, se a gente fica triste também. Então, assim, querendo ou não, é uma vivência como um pai ali, né? Então, ele vai cuidando da gente também, da forma dele também, né? Da forma dele que ele tem as atividades dele, então ele também não para exclusivamente para cuidar de você, mas assim, ele tá ali, tá cuidando, mas também tá administrando toda a diocese, né? Então, é uma convivência muito boa, muito tranquila, diferente, né? Porque a gente que vem do seminário, só vivendo com seminarista, padre, tá morando só com o bispo, então é uma outra, e também é uma outra responsabilidade, né? Porque ali já as coisas é um pouquinho mais assim, mas ali é o governo da diocese, né? Então você tem que ter mais uma cautela, né? Também. E nesse tempo que vocês estão passando juntos, né? Que tá meio que chegando ao fim, vamos dizer assim, ele chegou em você e falou, eu tenho, não com essas palavras, né? Mas mais ou menos assim, eu tenho tantos anos de padre, tantos anos de bispo, você tem que levar isso daqui em diante, tipo, pro seu diaconato, pro seu sacerdócio, possivelmente o episcopado, possivelmente até você chegar, não sei se você tem esse objetivo de ser papa, né? Mas, tipo, ele já falou alguma coisa assim, tanto de incentivo quanto de motivação nesses anos que ele tem como de caminhada, né? Sim. Esses anos que ele tem de caminhada e com você convivendo com ele agora, ele, tipo, já insinuou alguma coisa, tipo, foi direto sempre, ao ponto. Né? Não, a gente sabe que o Dom Pedro é sempre direto, né? Ele não enrola, não poder para falar as coisas, então tem que falar, ele fala. E não, muitas vezes, né? Então ele fala, olha, às vezes coisas, né? Então, por exemplo, às vezes coisas que acontecem na igreja, às vezes coisas, né, que vai acontecendo ali no caminho, ele fala, olha, não faça esse caminho, né? Nunca não faça isso, vocês que são padres novos, aprende, que nem é uma coisa que eu tiro dele, que ele sempre fala, vocês têm que trabalhar, padre tem que trabalhar, né? Então não pode se acomodar, né? Então, chega numa paróquia, acabou, pronto, vou receber o dinheiro, vou receber isso, e ficar ali na vida boa. Ele falou, não, padre tem que trabalhar. Então, uma coisa que eu tiro dele é muito essa questão do trabalho mesmo, né? Padre tem que trabalhar, o padre tem que fazer jus à vocação, ao que recebe e a tudo mais, e é o que ele sempre cobra, né? O que ele sempre fala, né? Vocês têm que ir nessa linha, né? Nunca pode se acomodar, né? Então é uma coisa que eu trago muito dele, assim. Mas ele faz isso só com vocês ou com todos os padres? Tipo, não sei se ele já chegou a comentar, mas tem sei lá, talvez, possivelmente, um grupo no WhatsApp que tem todos os padres falando assim, gente, façam isso, não façam aquilo, mais pessoalmente. Assim. Mas pessoalmente, mais nesses encontros
quando ele encontra com todo o clero, né, que aí ele vai e fala, quando encontra, tem as reuniões do clero, então ele dá as orientações dele, né, mas assim, ou contar pessoalmente, né, cada um assim, vai falando, e ele também respeita a abertura de cada um, né, tem alguns que não gostam, né, tem essa distância, tem uns que é mais aberto, então ele vai de acordo com a pessoa também, né, pra não também ser invasivo na vida dos outros, assim, né, mas dá sempre ensinamento, isso nos encontros do clero é geral, né. Inclusive ele está agora lá em Roma, né? Inclusive encontrou com o nosso querido e amado Papa Francisco, tá ele, o Padre Michel, se eu não estiver enganado, o Padre Tiago, né? Tiago Fragoso. Ele agora hoje encerrou a visita dele, né, com o Papa, então hoje foi o encontro dos bispos do Regional Sul 1, uma parte desse encontro com o Papa, né? Então ele se encontrou hoje com o Papa e ele, inclusive ele foi o porta-voz, né? Ele que deu a mensagem ao Papa no nome de todos os bispos, né? E o Padre Michel foi porque ele é o secretário do regional, então ele foi também, porque é o trabalho dele também. E o Padre Fragoso foi porque mas isso foi a parte, né? Porque ele está de férias, então ele aproveitou também para conhecer e já tem os padres que também estão lá, né, estudando, então se encontraram todos lá Que legal. e hoje todos eles foram encontrar com o Papa, que foi o encerramento, né, fechou, eles estão desde segunda-feira até hoje fazendo essas visitas aos dicastérios, né, e hoje foi o encerramento com o Papa, né, então... E aí você se perguntou, falou, cara, o Dom Pedro foi, meu bispo foi, eu moro com ele, eu não fui. Qual que foi a sensação de, tipo, ele chegar assim e falar, Donizete Júnior, nossa comunidade, te chama, Júnior, eu estou indo para Roma, você fica aí e toma conta das coisas. Como que foi assim, tipo, assim, do lado? Mas não, eu sabia que ele ia, já sabia que ele ia, e eu já sabia que eu não ia, porque assim, porque a gente estuda, né, então eu não posso imaginar 15 dias fora da faculdade, depois pesa na hora das provas, né? Então, assim, não tinha nem como, nem que se eu chorasse, esperneasse, ele entrasse dentro da mala dele, ia querer, né? Por ele até podia levar, né? Mas também não tem nem dinheiro, né? Porque, assim, não é porque vai que a igreja paga tudo, não. A gente tem que pagar no nosso bolso, né? Então, mas aí o motivo maior é a faculdade, né? Ele falou, não, fica tranquilo, vai ter outras oportunidades, a gente vai pra Roma, passeia, então... E ele só falou assim, então você vai, eu vou, né? Mas aí você fica cuidando da casa, né? Porque agora nesse período, ele falou, agora você que vai cuidar da casa, não da diocese, você tem um vigário geral, mas cuidar da casa ali, né? Das coisas dele ali, né? Então, da nossa casa, do cachorrinho lá. Então, ele falou, você fica aí cuidando e em 15 dias eu volto, né? Então, é rapidinho, passa rápido, né? Então, e é também tranquilo, né? Porque eu, como tenho a faculdade, então nem cogitei essa ideia, nem... Lógico, a gente queria, né? Imagina, queria ter papão assim, né? Nossa senhora, imagina, ter toda essa encontro com papo e tudo mais, mas assim, eu sei dos limites, né? Então, agora não daria. Quem sabe ano que vem, no próximo ano, sei lá, um dia eu pretendo ir, mas também haja dinheiro, né? Haja tempo, né? Haja tempo, porque olha, o negocinho não é barato, não. E assim, a gente, né, você tá chegando mais próximo assim da sua ordenação, né? Faltam praticamente 2 meses, mais ou menos, né? E como que tá assim o seu coração, tipo, fala, mano, eu estudei tanto pra isso, eu tô tão perto agora, meu Deus do céu, eu tô assim, tipo, sabe qual que é a sensação de, tipo, você ser diácono já, esse final de ano, e já na metade do ano que vem ser sacerdote? Qual que é a montanha-russa de sentimentos? O que se passa, assim, na sua cabeça, no seu coração, assim, essa sensação? Eu sou muito ansioso, né? Então, assim, eu até tô estranhando que ainda não tô tão ansioso, mas eu sou muito ansioso. Então, assim, na hora que eu paro pra pensar, aí vem a ansiedade tomar conta, né? Então, você já fica naquela coisa. Eu sou muito ansioso, então eu quero ser muito rápido. Falar, nossa, ainda tem 2 meses, 3 meses, demora, mas, assim, eu procuro não ficar pensando para não atacar a minha ansiedade, né? Mas, assim, quando eu paro para pensar, você fica aquela coisa, expectativa, né? Que aconteça logo, como que será, como que vai acontecer. Só que assim, durante todo esse tempo, então, não é um tempo tão tranquilo, porque tem a faculdade, a gente tem que dar conta da faculdade, então
Então a faculdade às vezes consome um pouco mais, porque você tem que estudar, tem as provas. Inclusive nesse ano, no último ano, a gente faz aquela prova final, que chama a IUT, né? A The Universe, Que é para aprovação. que é a aprovação geral eclesiástica, né? Como uma OAB, né? O povo, os advogados faz a OAB, a gente faz essa The Universe, que é essa aprovação da igreja, né? Então, para validar que você está apto, que você estudou e que você uma das etapas para a sua ordenação, né? Então, assim, tá a preocupação maior minha tá mais nessa prova do que na ordenação. Inclusive, a prova é um dia antes da ordenação. Então, assim, pensa, né? Você não passa na prova e sua ordenação é no dia seguinte. Você já nem vai para ordenação. Tipo, até pode ir, mas assim, aí você depois tem que fazer essa prova de novo e aí você tem que esperar a aprovação da Roma e é meio uma burocracia. Então, assim, é ruim, imagina, você vai para uma ordenação sabendo que você não passou na prova, né? Caraca. Então, sabendo que você não tem a aprovação da Santa Sé ali, então... Nossa, é meio estranho. E aí, então, a minha dor de cabeça maior está sendo nessa prova, né? E aí, sem contar que a gente já agora está nos preparativos, né? Então, tem que mandar fazer as roupas, tem que organizar como vai ser no dia. Então, isso tudo demanda tempo e você vai consumir no seu tempo tudo nisso, né? Então, no estudo, nessas preparações. Então, por isso, para não focar tanto na ordenação. Porque se eu focar na ordenação, vixe Maria, eu não durmo desde hoje até o dia da ordenação, porque eu sou muito ansioso. Então, eu procuro não estar pensando muito nisso para não deixar a ansiedade me matar, né? E tipo, não deram nenhum spoiler dessa prova, porque teve alguns padres que falam que é a prova escrita e a oral. Essa é só oral. Só oral? Essa é só oral, mas assim, a gente apresenta nessa prova, né, a gente apresenta ali um tema, 20 minutos apresentando um tema, falando de alguma coisa, e depois 20 minutos os professores perguntando tudo que ele quiser. Desde teologia até filosofia. Dos 8 anos de estudo seu, então eles vão perguntar. Então, você tem que saber, né? Por exemplo, 8 anos você estudou, pode cair lá, e às vezes cai tudo. Então, às vezes você tá ali, pode ser até bobeira, mas, por exemplo, pergunta lá quais 10 mandamentos. Você tá tão nervoso que às vezes até esquece quais 10 mandamentos. Por isso, imagina você errar porque você errou os 10 mandamentos, né? Então, é um exemplo bom, mas assim, cai de tudo que vocês possam imaginar dentro da teologia e da filosofia, né? Então, eles vão perguntar durante os 8 anos qualquer matéria ali que você teve e você tem que responder, você tem que dar conta, né? Então, você tem que tirar a nota. O máximo que você tem que tirar acima de 8. Uhum. Então, assim, é uma responsabilidade, né? E os outros grupos, imagina, as outras turmas que passaram sempre tirando 10, imagina, não tiro 10, então a gente tem que tirar também, tem que fazer valer, né? Então tem só essa a preocupação maior, né? A preocupação maior é essa prova mesmo. Então vamos lá, a gente já está caminhando para o final, né? Vou apaziguar, né? Já que a gente está indo para o final, vou fazer um joguinho rápido aqui com você, né? Porque eu copiei da cara larga, eu vou ser sincero, eu copiei na cara larga de outros programas que eu não vou falar de qual. Mas eu vou te falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. É aquele negócio de filme. Eu tô no psiquiatra, eu vou falar a primeira palavra, você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Sem pensar muito, tá? Vamos lá. Não, é de boa, vamos lá. Primeira palavra, igreja. Dom Pedro. Vocação. Padre Leandro. Não sei o nome. Jesus. A minha escolha. Maria. Eu tenho um carinho por ela tão grande, então olha, é a que me acompanha. Achei lindo. Apóstolo favorito, ou discípulo, ou qualquer outro. São Pedro, meu padre da minha paróquia. Passagem que mais gosta, passagem, versículo da Bíblia. Não sei se tem já um decorado, mas... É o Jeremias, que até é o meu lema de ordenação, né? Como barro na mão do oleiro, né? Eu acho muito bonita essa passagem. Dom Pedro. Bravo. Bravo, ele é bravo. E o último, Papa Francisco. Carinhoso, né? Aberto. É uma pessoa muito próxima, né? Tá, agora pra gente ir mais pro final mesmo, eu vou fazer mais perguntas pra você. Só que, perguntas / afirmações, né? Só que daí você aí vai responder com já ou jamais, tá? Já disse pro Dom Pedro que iria mudar de diocese. Jamais. Nunca? Falar, tô indo pra diocese
Antes. Não, eu tive, não, minto. Não, já sim. Uma diocese que tinha em Jundiaí. Mas é brincadeira, né? Mas na brincadeira. Eu falei, que eu gostei da diocese. Eu falei, acho que eu vou para essa diocese, Dom Pedro. Mas só foi isso também. Ele não falou nada? Ele falou, não, sua diocese é aqui, né? Tem que pra outra diocese. Já é. Muito bom. Como que é? É já? É já ou jamais? Já, jamais, tá. Então é já. Já. Chegou na sua família e disse que a sua vocação é o matrimônio. Jamais. Jamais? Nunca falou, mãe, eu vou casar, vou ter tantos filhos, não vou ser pai de poucos, não de muitos. Não, nunca pensei, porque eu nunca pensei em casar, essas coisas de ter filhos, essas coisas, nunca. Só ser pai de muitos mesmo, né? Só nesse sentido, você fala ser padre, todo mundo, jamais. Abordou algum padre e disse que seria pároco dali. O pároco, o vigário... Já, sempre, vixe. Qual? Eu quero saber. Todas as igrejas que a gente vai que eu gosto, que é grande, que é bonita, eu gosto já. Eu já falei do padre Claudio Onir ali aqui, já falei do padre Wilson, já falei... Ixi, tanto padre. Lá em Santa Isabel, nossa, tem tanto padre que eu vou na igreja e falo, nossa, essa igreja podia ser minha, né, padre? Em Ferraz, que é a paróquia que eu já passei de pastoral, ixi. Tem alguma paróquia que tipo, você fica cativado assim e fala, se o Dom Pedro me enviasse pra cá... Eu queria ir pra roça, uma paróquia de roça. Aqui não. Não, mas não paróquia de origem, paróquia de origem não dá certo não. Eu queria paróquia de roça. Em cima disso, uma pergunta. Se Dom Pedro desse falar assim, Júnior, Padre Júnior, eu te dou para você escolher qualquer paróquia para você ser pároco. Ixi, Maria. Qual você escolheria? Eu já te fiz essa pergunta, não ouve, mas eu já te fiz essa pergunta. Na verdade, assim, eu não tenho uma paróquia certa, assim. Eu queria uma paróquia, na verdade, assim, uma paróquia, eu sempre falo, desafiadora. Então, assim, uma paróquia de periferia, uma paróquia, assim... Que tenha várias comunidades, esses negócios assim. E uma paróquia que você construa, que vai construindo, sabe? Eu acho que eu tenho essa vontade de... Uma coisa que eu não tenho vontade é de pegar essas paróquias de centro. Centro, então, né? Tipo Catedral, Nossa Senhora do Carmo, lá em Itaquá, Nossa Senhora da Ajuda, essas paróquias centro eu acho que não tem o âmbito de ser muito centralizado. Eu não gosto, eu gosto porque eu gosto mais estar com o povo, mais estar assim, então, mais da bagunça, então assim, acho que essas paróquias mais de bairros me atrairia mais, né? E se fosse de roça, então melhor ainda. Já pegou o gancho aqui, já teve ou tem alguma paróquia que você gostaria de ir? Quando foi enviado diácono e padre? Tipo, é a paróquia do bairro... Eu queria já pensei em ir para a paróquia Nossa Senhora, Santa Cruz Santa Margarida em Ferraz, que eu já fiz pastoral lá, então é uma paróquia que eu queria ir. Depois nunca pensei em uma outra paróquia. Era a única paróquia que eu queria ir, assim, que eu sempre... Qual que é o nome da paróquia? Ou também Sabaúna. Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora do Carmo também Sabaúna queria ir, por causa de mais paróquias de roça, ou Itaiaçupeba também. Agora, Salas de Obras não tem que ir, não. Qual que é o nome da paróquia? Santa Cruz, Santa Margarida. Já fica aí o pároco de vocês, tá? Já fica aí o pároco de vocês. A gente tá indo, só ficar com vocês, tá bom? Obrigado. Depois vocês fecham? Fecha. Esses são os donos da sala que a gente faz o podcast, tá? E vai tudo pro ar, não vai ser cortado nada. Vai ter os cortes depois, mas enfim. É um lanche, é uma pausa. É uma descontração. E o último, já perdeu o horário da missa. Eu nem preciso, eu posso responder por você. Horário da missa? Não, jamais. Não, certeza? Certeza absoluta. Eu lembro perfeitamente. Quando? Não, no seminário não. No seminário, os 8 anos. Quando esse indivíduo, eu vou te expor aqui, quando esse indivíduo era cerimoniário, todos foram designados como seus padrinhos de veste. E aí tá lá, seu padrinho tá vindo, tá chegando. Eu falei, caraca, mas quem que é meu padrinho? Mano? Tá todo mundo aqui, tá faltando o quê? Me sai um cara correndo, de preto e branco, aí, ufa, cheguei, esse daqui me perde o horário da missa. Agora eu falei algumas vezes eu já perdi, porque
a preguicinha falava um pouco mais alto. Né? Nossa, demorou uma preguiça de levantar. Mas, graças ao seminário, nunca perdi o horário. Mas já antes, eu já... não, em paróquia a gente perde um pouquinho. Às vezes não é perder, chega um pouquinho em cima da hora, né? Não, faz sentido. Mas deu certo. Então, eu nem lembrava disso, olha, nem. É todo tempo, imagina, é tanta isso coisa. É verdade. Então, Juninho, eu agradeço a sua disponibilidade no tempo. Eu queria que você desse um recado, pode fazer mexer do seminário e tudo mais, desse um recado para esse povo que tá com medo, né? Literalmente, os jovens de hoje estão com medo de discernir a vocação, não sabem o que querem da vida. E se vão pro lado, já desistem. Não pode dar o seu recado aí, pode falar pro público aí. Que o que você quiser. Se quiser agradecer a sua família também, agora o vídeo é totalmente meu, seu. sabe? Sim. Primeiro já vou convidar todo mundo, dia 3 de dezembro, às 9 horas, na Catedral, minha ordenação diaconal com meus outros irmãos, né? Então, já anota o primeiro recado. Primeiro, depois agradecer ao Gui e ao Wellington, né? Que proporcionou esse momento. Eu confesso que eu fiquei meio assim, porque pode não parecer, eu sou tímido. Então, pra câmera, essas coisas, eu sou tímido, né? Então... aí eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, será que vai dar certo? O que ele vai perguntar? Não sei o que. Tanto que eu me falando no Uber. O Uber perguntou, onde você vai? Eu vou gravar um podcast, mas eu não tava meio assim, porque eu não sei, né? Aí, não, você vai gostar, não sei o que. Aí eu falei, então tá bom, vamos ver, né? Então, mas foi muito bom, agradeço o convite, né? Agradeço estar esse momento aqui. E o recado que eu deixo para vocês, né, para todos que estão assistindo, aqueles, principalmente os jovens que querem discernir a vocação, que precisam, né? É como eu falei, a vocação não é só para ser padre e ser freira, né? Tem tantas outras vocações que a gente precisa descobrir, mas a gente precisa dar um passo, né? Às vezes eu vejo que às vezes os jovens hoje estão muito acomodados, assim, em... deixa eu levar, ou assim, não está comprometido mais, né? A gente perdeu aquela questão dos jovens ser protagonistas na paróquia, né? Nas igrejas, né? Hoje os jovens só estão como telespectadores, né? Vão participar, assistir. Então, a gente tem que se envolver mais, tem que deixar realmente Deus falar no nosso coração, a gente tem que começar mesmo a nos questionar também sobre a vida, pensar também um pouco sobre a vida, né? O que eu quero para minha vida, né? Seja em qualquer âmbito vocacional, na igreja, fora da igreja, o que eu quero, né? Que também jovens às vezes ficam perdidos, né? Sem perspectiva, sem vontade para nada, né? Então, assim, se animar mesmo, arregaçar as mangas, ir trabalhar, ir à frente, participar, se envolver mesmo na igreja também, não deixar a juventude morrer dentro da nossa igreja, né? E aí deixar Deus falar no nosso coração, né? Se abrir para que Deus possa falar no nosso coração, né? Não deixar as nossas vontades, mas a vontade de Deus prevalecer acima de tudo, né? E é isso. Obrigado, um grande abraço e dia 3 de dezembro às 9 horas lá na Catedral de Santana, hein? Eu agradeço também você ter aceitado esse convite. Eu quero fazer um outro convite. Quando você for enviado de diácono, quando você, né, receber o diaconato ali, você volte aqui, por favor. Né? E quando você, ano que vem, né, se a gente continuar, a gente vai continuar. Quando você receber o sacerdócio, você está aqui para falar sobre essa experiência, como está sendo, como vai ser e tudo mais, né? Sim. E eu queria fazer esses dois convites, né, já de longo prazo. Já vamos sim. Então vocês estão vendo, né? Tá gravado, ele aceitou, então... E minha agenda para batismo e casamento já tá aberta. Também pode contratar já. Inclusive, ele vai fazer o meu casamento, tá? Eu já tô avisando aqui, tá bom? Isso aí. Eu batizo das minhas crianças também. Também tudo. Então, espero que a namorada dele esteja vindo. Não, quem sabe vou ela dar um beijo pro meu amorzinho. Então é isso. Então, pra você que quer ser também um patrocinador, é só mandar mensagem aqui, ó, no Instagram. O Instagram e também o canal vai estar tudo aqui embaixo, vai estar as redes sociais, se ele permitir também. Sim. As redes sociais aqui embaixo, do Wellington também, vai estar a rede social de todo mundo. Então, é isso, gente. Fique com Deus, fique com Nossa Senhora aí, sobre a proteção dela. Um beijo, um abraço e até segunda que vem, se Deus quiser. Tchau. Abraço. Tchau.